Eu vou explicar para você agora 5 passos práticos para construir uma marca pessoal que não apenas atrai audiência, mas faça as pessoas associarem o seu nome a um assunto específico, confiarem no seu conhecimento e principalmente comprarem seus produtos ou serviços. E presta muita atenção ao 4º passo, porque é justamente nele que muitas marcas pessoais aparentemente bem-sucedidas acabam fracassando. Conseguem atenção, mas nunca constroem uma verdadeira máquina de monetização. Mas antes de nós continuarmos, aproveite agora para deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Quase todos os dias eu publico vídeos sobre empreendedorismo, negócios, marketing digital, inteligência artificial, investimentos e desenvolvimento pessoal. Eu sou Eduardo Infante e se esse tipo de conteúdo te interessa, eu tenho certeza de que o meu canal vai te ajudar bastante. Então, fica comigo por aqui, combinado? Bom, mas agora vamos direto ao que interessa. Eu já vou começar falando sobre o primeiro passo para a construção da sua marca pessoal lucrativa. O primeiro passo é definir pelo que você quer ser conhecido. Olha, uma marca pessoal lucrativa começa muito antes de você escolher uma rede social, comprar uma câmera ou decidir quantas vezes você vai publicar alguma coisa por semana. Ela começa quando você responde com clareza a uma pergunta que é aparentemente simples, mas é vital. Quando alguém ouvir o seu nome, qual assunto você quer que venha imediatamente à cabeça dessa pessoa? Essa pergunta é muito importante porque muita gente começa uma marca pessoal de trás para frente. A pessoa presta atenção em alguém, observa alguém crescendo no Instagram e decide criar Reels, vê outro empreendedor fazendo sucesso no YouTube e começa um canal, descobre que o LinkedIn está funcionando para um determinado profissional e passa a escrever artigos no LinkedIn. Depois de alguns meses, possui dezenas ou centenas de conteúdos publicados, mas ninguém consegue explicar exatamente por que deveria te acompanhar. Olha, você não precisa necessariamente escolher um nicho tão pequeno, tão focado que você fique preso a um único assunto pelo resto da vida, tá? O que você precisa encontrar é uma interseção entre aquilo que você conhece, aquilo sobre o que você consegue falar durante anos, os problemas que você consegue ajudar outras pessoas a resolver e aquilo pelo qual existe algum tipo de demanda. Imagine alguém que trabalhou durante 15 anos administrando restaurantes, por exemplo. Essa pessoa poderia tentar construir uma marca falando genericamente sobre empreendedorismo, mas provavelmente enfrentaria milhares de concorrentes, não é? Olha, outra possibilidade seria utilizar aquilo que ele possui de mais valioso, 15 anos de experiência real para ensinar gestão, vendas, redução de desperdícios, contratação e lucratividade especificamente para donos de restaurante, que já é um nicho grande. Nesse segundo caso, o posicionamento começa a ficar muito mais forte. O objetivo aí é chegar a uma definição que permita alguém explicar a sua marca em uma frase. Olha, ele ensina pequenos empresários a vender pela internet, ou ela ensina profissionais a organizar as finanças, ou ele fala sobre investimentos imobiliários, ela ajuda médicos a construir autoridade digital, seja o que for. Quanto mais clara for essa associação, mais fácil vai ser construir reconhecimento. Para descobrir o seu posicionamento, pense em 4 elementos ao mesmo tempo. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você possui competência ou experiência, né? Aquilo que outras pessoas precisam e aquilo que você pode, direto ou indiretamente, ser monetizado por isso. Quando existe uma interseção clara entre essas 4 áreas, você encontra um território muito mais promissor para construir a sua marca pessoal. E existe aí um detalhe importante também. Você não precisa ser o maior especialista do Brasil ou do mundo para começar, tá? Se você sabe muito mais sobre determinado assunto do que a pessoa que está tentando resolver aquele problema pela primeira vez, você já pode aí ter um conhecimento útil para compartilhar. É claro que isso exige honestidade sobre o seu nível de experiência. Você não precisa fingir ter resultados que ainda não conquistou. Você pode ensinar aquilo que você conhece e documentar aquilo que você ainda está aprendendo. Depois de definir pelo que você deseja ser conhecido, aí chegamos ao segundo passo, que é justamente aqui que muita gente destrói o posicionamento que acabou de construir. Bom, mas agora vamos ver o segundo passo, que é criar poucos pilares de conteúdo. Olha, um dos maiores erros na construção de uma marca pessoal é confundir variedade com falta de foco, tá?
Imagine que na segunda-feira você publique sobre investimentos, na terça fale de inteligência artificial, na quarta dê conselhos sobre relacionamentos, na quinta você publique a sua rotina na academia e na sexta explique como abrir uma empresa. Olha, talvez alguns desses conteúdos até consigam boas visualizações isoladamente, mas tem uma grande chance aí de você construir uma audiência que não sabe exatamente o que esperar de você. Uma marca forte precisa de repetição estratégica. Escolha 3 ou 4 grandes assuntos que estejam diretamente ligados ao posicionamento que você definiu. Se a sua marca estiver relacionada, por exemplo, a empreendedorismo, você poderia trabalhar assim consistentemente com criação de negócios, vendas, gestão e finanças empresariais. Dentro dessas categorias existem centenas de assuntos diferentes. Portanto, aí você não vai precisar repetir o mesmo vídeo indefinidamente, tá? Você precisa apenas fazer com que todo o conteúdo fortaleça a associação que você deseja construir ao seu nome. Existe ainda uma segunda camada aí. Desenvolva ideias que possam se tornar suas. Eu vou explicar. Pense nas marcas pessoais mais fortes que você conhece. Normalmente, algumas delas, algumas ideias, conceitos, expressões ou métodos ficam tão associados àquela pessoa que quando alguém menciona o conceito, os outros lembram imediatamente de quem popularizou o conceito. Você pode começar criando nomes simples para métodos que você utiliza, maneiras específicas de explicar determinados problemas ou princípios que apareçam repetidamente no seu conteúdo. Isso cria propriedade intelectual ao redor da sua comunicação e ajuda a sua audiência a lembrar e transmitir as suas ideias. Depois disso, escolha poucos formatos que combinem com as suas habilidades. Se você comunica muito bem diante da câmera, talvez vídeos longos e vídeos curtos sejam suficientes para começar. Se você escreve melhor do que fala, artigos, newsletters e publicações em texto vão fazer mais sentido para você. O erro está em tentar dominar YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, podcast, newsletter e qualquer plataforma nova que apareça, tudo ao mesmo tempo. Você não vai fazer nada direito. Quando seus recursos ainda são limitados, concentração, foco, tende a vencer a dispersão. Escolha uma plataforma principal na qual você consiga produzir seu melhor conteúdo e torne-se realmente bom nessa plataforma. Depois, conforme a sua estrutura crescer, você pode transformar aquele conteúdo principal em materiais menores para outras plataformas. Olha, um vídeo de 15 minutos, por exemplo, pode gerar diversos vídeos curtos, publicações em texto, uma newsletter e pequenos trechos para outras redes sociais. Isso significa que você não precisa inventar 10 ideias diferentes todos os dias. Você pode desenvolver uma excelente ideia e distribuí-la de várias maneiras por várias redes sociais. Mas olha, agora chegamos a uma parte que muda completamente a lógica da marca pessoal. Porque até aqui eu falei principalmente de conteúdo e audiência, né? O problema é que seguidores não pertencem realmente a você. Você vai entender. Olha, agora eu vou explicar o terceiro passo, que é transformar a audiência em um ativo próprio. Olha, imagine construir uma audiência de 100 mil pessoas em uma rede social e descobrir amanhã que uma mudança no algoritmo reduziu seu alcance pela metade. Olha, imagine também depender financeiramente de uma plataforma que pode modificar regras, suspender sua conta ou simplesmente deixar de entregar o seu conteúdo para a mesma quantidade de pessoas de uma hora para outra. Isso mostra uma fragilidade que muita gente só percebe quando já construiu uma audiência enorme. Seguidores são a audiência alugada. Você precisa começar gradualmente a transformar parte dessa audiência em um ativo que você consiga acessar diretamente. Uma das formas mais comuns, tradicionais de fazer isso é construir uma lista de e-mails. Dependendo do seu negócio, também pode existir comunidades, cadastros de clientes e outros canais diretos. O princípio aí é reduzir a dependência absoluta do algoritmo. Mas por que alguém forneceria um endereço de e-mail para você de graça? Porque você precisa oferecer uma razão para essa pessoa. É aqui que entram materiais gratuitos de alta utilidade, como guias, checklists, planilhas, aulas, pesquisas, ferramentas, e-books ou qualquer outro recurso que resolva um pequeno problema específico da sua audiência. Olha, imagine que você produza conteúdo sobre finanças para pequenos empresários.
Num determinado vídeo sobre fluxo de caixa, por exemplo, que é mais específico, você pode disponibilizar gratuitamente uma planilha que ajude o espectador a controlar entradas e saídas. Para receber a planilha, ele só precisa fazer um cadastro. Olha o que aconteceu. A pessoa descobriu você através de uma plataforma que você não controla, consumiu um conteúdo, recebeu uma coisa útil e entrou num canal no qual você vai poder continuar o relacionamento de maneira mais direta. É assim que conteúdo começa a se transformar em infraestrutura de negócio. É claro, isso não significa bombardear a pessoa com ofertas imediatamente depois que ela se cadastra. Não é isso, tá? Você precisa continuar entregando valor, apresentando as suas melhores ideias, mostrando a sua maneira de trabalhar e ajudando aquela audiência a entender quais problemas você consegue resolver ou que você ajuda nesses problemas. Quando esse processo é bem executado, aí acontece uma coisa que é super importante. O conteúdo começa a fazer parte do trabalho comercial antes mesmo de você conversar com o potencial cliente tentar vender. A pessoa assiste a 5 vídeos seus, lê algumas mensagens, utiliza o material gratuito que você forneceu e acompanha suas ideias durante meses. Quando finalmente precisa comprar aquilo que você oferece, ela não está encontrando um desconhecido pela frente, ela já sabe quem você é. Parte da confiança necessária para a venda já foi construída. E isso aí nos leva agora ao quarto passo, que diferencia uma marca popular de uma marca realmente lucrativa. Então vamos lá, vamos em frente. O quarto passo é criar uma oferta que transforme atenção em dinheiro. Você pode conseguir 1 milhão de visualizações e ganha menos dinheiro do que alguém que tem 10 mil seguidores ou 10 mil visualizações. Isso acontece porque a audiência não é modelo de negócio. Uma audiência é apenas um grupo de pessoas prestando atenção em você, de alguma forma, pelo menos, né? Para transformar essa atenção em receita, precisa existir alguma oferta coerente entre aquilo que você ensina e aquilo que a sua audiência quer comprar. Essa oferta pode assumir inúmeras formas. Dependendo da sua profissão e do seu mercado, pode ser, por exemplo, uma consultoria, uma prestação de serviços, um curso, uma comunidade paga, uma palestra, livro, software, produto físico ou qualquer outra solução que seja legítima para um problema que a sua audiência tem. O importante é não deixar a monetização para depois. Muita gente pensa, primeiro eu vou chegar a 100 mil seguidores, por exemplo, e depois eu descubro como ganhar dinheiro com isso. Olha, esse raciocínio pode fazer você passar anos construindo uma audiência que adora consumir o seu conteúdo gratuito, mas não tem nenhuma relação clara com aquilo que você pretende vender. Já uma marca pessoal lucrativa, ela deve ser construída desde cedo ao redor de alguma pergunta comercial. Qual problema eu resolvo e pelo qual alguém estaria disposto a me pagar para eu resolver, claro, e de uma maneira melhor, mais rápida e com menos risco? Imagine 2 criadores com 20 mil seguidores. O primeiro publica conteúdo genérico sobre motivação empresarial. Os vídeos recebem visualizações, mas ele não tem nenhum produto, serviço, nenhuma definição clara de quem ele atende. Já o segundo criador produz conteúdo para donos de pequenas lojas que querem aumentar vendas pela internet. Ele tem uma consultoria que ajuda exatamente esse público a estruturar vendas digitais. Quem precisa de uma audiência maior para gerar faturamento entre os dois? O que você acha? Provavelmente o primeiro, né? O segundo tem uma relação muito mais direta entre conteúdo, público, problema e oferta. Ele pode ter uma audiência menor e, mesmo assim, construir um negócio bem mais lucrativo do que o outro. É por isso que você precisa deixar de lado a obsessão por números de vaidade, como eu digo. 10 mil pessoas certas podem valer comercialmente muito mais do que 1 milhão de pessoas erradas para o seu negócio. O objetivo não deve ser simplesmente conseguir seguidores, mas atrair pessoas que possuem os problemas que você sabe resolver e que você vai cobrar para resolver. E tem aí uma etapa mais avançada. Conforme a sua marca pessoal acumula conteúdo, autoridade, casos de sucesso e confiança, algumas pessoas podem chegar até a sua oferta praticamente já convencidas. Elas já conhecem as suas ideias, entendem o seu método e sabem o que você está oferecendo.
Nesse ponto, seu conteúdo deixa de funcionar apenas como marketing e começa a funcionar também como parte do processo de vendas. Aí é uma maravilha. Imagine possuir um vídeo publicado 2 anos atrás que continua aparecendo nas pesquisas e trazendo clientes para sua empresa hoje. Esse é um ativo de verdade. Agora, multiplique isso por 50 ou 100 conteúdos estratégicos. Nesse momento que a marca pessoal começa a demonstrar seu verdadeiro potencial econômico. Mas também aí tem um problema. Quanto mais a sua marca cresce, maior pode se tornar a sua dependência da pessoa que está no centro dela, que é você. E é justamente isso que nós precisamos resolver no 5º passo. E agora, finalmente, então, vou falar sobre o 5º passo, que é transformar sua marca pessoal em uma empresa de mídia. Olha só, tá pensando grande? É para pensar mesmo. Existe uma fase da construção da marca pessoal que parece sucesso para quem olha de fora, mas pode se transformar em uma prisão para quem está dentro. Olha, você tem audiência, os seus conteúdos estão funcionando bem e o seu faturamento aumentou, mas absolutamente tudo depende só de você. Você precisa encontrar as ideias, escrever, gravar, editar, publicar, responder mensagens, organizar a agenda e ainda administrar o negócio. Quanto mais a sua marca cresce, mais trabalho você tem. Nesse estágio, a solução não é simplesmente produzir ainda mais conteúdo. Você precisa fazer uma mudança muito mais profunda aí. Você tem que parar de pensar como alguém que apenas cria conteúdo e começar a pensar como o dono de uma empresa de mídia construída ao redor da sua marca. Olha, faça uma pergunta que é super simples. Se você ficasse 30 dias sem trabalhar diretamente na produção do conteúdo, o que aconteceria com o seu canal, com a sua audiência? Se tudo parasse imediatamente, você construir uma marca dependente do seu esforço diário ou não? Naturalmente, uma marca pessoal sempre tem algum nível de dependência da pessoa que dá a identidade. É você que é a cara. Não faz sentido imaginar outra pessoa simplesmente substituindo você diante da câmera. O que pode ser sistematizado são todas as atividades ao redor daquilo que realmente exige a sua participação. Talvez você precise continuar gravando os vídeos principais, claro, mas não necessariamente você precisa editar mais, criar todas as thumbnails, fazer os cortes, agendar publicações ou transformar cada vídeo em outros formatos para outras redes sociais. A partir desse ponto, comece a separar aquilo que só você pode fazer daquilo que outra pessoa ou um sistema pode executar. Sua experiência, suas opiniões, suas decisões estratégicas e a sua presença podem ser insubstituíveis, sim. Muitas tarefas operacionais não são. Essa mudança libera tempo para você para atividades de maior impacto, que é desenvolver novas ofertas, melhorar produtos, criar grandes ideias de conteúdo, fechar parcerias, conversar com clientes importantes e pensar estrategicamente sobre o crescimento da sua empresa. Você também pode criar um sistema de reaproveitamento no qual uma única ideia importante alimenta vários canais. Eu já falei sobre isso antes. Um vídeo longo pode ser transformado em shorts, reels, textos, e-mails e outros materiais. Assim, a sua participação se concentra na criação da matéria-prima intelectual, enquanto um processo organizado multiplica a distribuição. Mas tem um último nível que você deve buscar, porque ele mostra que a sua marca realmente conquistou uma posição extraordinária aí no mercado. Seja conhecido por algo específico. Olha, quando alguém pensa naquele problema, pense em você. Quando precisa daquele serviço, procura você. Quando alguém pergunta quem entende daquele assunto, seu nome aparece na conversa, mesmo quando você não está lá. Olha, quando você chega nesse estágio, parte do marketing passa a acontecer através das próprias pessoas, é o boca a boca. Elas compartilham seus conteúdos, repetem suas ideias, recomendam seus produtos e apresentam a sua marca para outras pessoas. Só que, chegar até lá não significa que você pode parar, tá bom? A cada poucos meses, analise o seu conteúdo e descubra quais assuntos estão atraindo a audiência certa, quais estão gerando clientes, quais formatos funcionam melhor e quais esforços estão consumindo o seu tempo sem produzir resultados importantes. Uma marca forte precisa continuar evoluindo porque plataformas, comportamentos e mercados mudam. Olha, agora perceba como os 5 passos se conectam. Primeiro, você define claramente pelo que você quer ser conhecido. Depois, você cria pilares de conteúdo para fortalecer esse posicionamento. Em seguida, você transforma
parte da audiência das plataformas em um ativo próprio. No quarto passo, você conecta essa atenção a uma oferta capaz de gerar receita. E, finalmente, você cria sistemas para que a marca se transforme em um verdadeiro negócio, ao invés de depender 100% do seu esforço diário. E eu quero terminar com uma pergunta que pode revelar exatamente que estágio você está hoje. Se você desaparecesse durante 30 dias, a sua marca continuaria trazendo audiência, oportunidades e clientes? Meu amigo, se a resposta for não, isso não significa que a sua marca fracassou. Significa apenas que você ainda precisa construir ativos e sistemas que façam o seu trabalho continuar indo para frente, mesmo quando você não está trabalhando diretamente nele. Uma marca pessoal realmente eficiente não deve apenas tornar você conhecido, ela deve criar confiança, abrir portas, atrair oportunidades e funcionar como um ativo econômico capaz de crescer durante muitos anos. Portanto, não comece tentando se tornar famoso, comece tentando se tornar útil, reconhecível e valioso para um público específico. Construa autoridade ao redor de problemas que você realmente sabe resolver e depois, aí sim, você transforma essa autoridade em um negócio. Se você fizer isso da maneira correta, sua marca pessoal pode deixar de ser simplesmente um perfil nas redes sociais e se tornar um dos ativos mais importantes da sua vida profissional. Mas olha, antes de terminar, deixa eu dar uma dica rápida aqui. Se você realmente quer ter sucesso na sua vida financeira, carreira e negócios, conhecer a história dos negócios de quem já construiu negócios bilionários pode te ajudar muito. Foi exatamente por isso que eu escrevi algumas biografias de negócios, entre elas as biografias de negócios do Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, do Jeff Bezos, fundador da Amazon, e do MrBeast, que é o maior youtuber do mundo. Olha o que você pode aprender com ele. Nesses livros eu mostro as estratégias, mindsets e soluções brilhantes que esses grandes empreendedores criaram e que você pode e deve aplicar nos seus negócios e na sua vida. Os links estão na descrição e no primeiro comentário. Depois dá uma olhada, porque esses livros podem de verdade acelerar muito a sua evolução. Obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!